E num dia que inicialmente estava muito quente e agora, como vem, está a chover, chegamos a Manjacase e na Escola Samora Machel. É uma escola exemplo, que nós temos um pomar e temos uma área verde espetacular. E para construir a geração consciente, claramente que não íamos deixar de passar por este espaço, até como referência da própria província de Gaza e do município de Manjacase. Eu convido-lhe a acompanhar uma série de entrevistas e ouvir exatamente essa experiência tão boa desta escola ecológica, vamos chamar assim, por causa da área verde e da preocupação ambiental. Vem conosco e acompanhe a entrevista. Até já! Estamos aqui com o vereador Hassane, que nos vai falar exatamente quais são as atividades que acontecem em Manjacase a nível do ambiente. Nós, como município de Manjacase, pautamos muito pelas jornadas de limpeza, pautamos muito pela preservação dos locais verdes, pautamos muito também por locais infantis, onde temos a nossa criançada a brincar, tanto no meio da semana assim como no final de semana. No que tange às jornadas de limpeza, temos feito em vários sítios jornadas de limpeza, não só no dia de ambiente, mas sempre programamos atividades que visam a valorizar essa parte da limpeza. Temos participado nas jornadas de limpeza nos mercados, temos participado nos hospitais e em alguns outros pontos, outros locais públicos que qualquer um pensa e nós vamos lá. Temos feito limpeza em diversos sítios. Reparamos que Manjacase é uma espécie de exemplo de limpeza e de espaços verdes. Qual é o segredo? O que é que o vereador, como representante deste município, tem estado a fazer efetivamente para que isto mantenha-se e permaneça deste estado? O segredo é a dedicação toda que nós temos, não temos uma varinha mágica, é nos empenharmos para ver o bem-estar de todo o nosso município. O nosso município merece estar num sítio limpo e se merece estar num sítio limpo, não só como município, eles também como município estão juntos conosco e trabalhamos em prol disso. Nós como município somos uma equipe pequena, mas junto com a nossa população toda, eles juntam-se a nós e colocamos tudo na linha mesmo, porque eles também gostam de espaços limpos e todos temos lá. Temos diversas atividades que nós fizemos, desde limpeza ao nível dos bairros, todos os locais possíveis, nas nossas escolas também, potenciamos esse fator de limpeza. Qual é a frequência das limpezas, do plantio de árvores, por exemplo? De quanto em quanto tempo fazem limpezas e de quanto em quanto tempo as jornadas de plantio de árvores? Importa referenciar que nós, para além de responder essa questão de tratamento, vou muito mais para a parte de reposição das próprias plantas. Quando, por exemplo, os nossos concidadãos, quando abatem uma planta, por exemplo, para a lenha, para carvão, sempre incentivamos que quando se abate uma árvore, plante 2 ou 3 para poderem preservar o meio ambiente e futuramente também poderão precisar para o mesmo serviço. Ora, vejamos, se abatemos uma planta hoje e não fizemos a sua reposição, isso já afeta o meio ambiente, a nossa respiração também, precisamos dessas plantas para a nossa saúde. Então, sempre temos esse lema, abate uma planta, planta 2 ou 3 para conseguirmos ter amanhã. Quanto ao intervalo de plantio, sempre que se assinala o Dia do Ambiente, sempre temos esse tipo de jornadas de plantio das árvores. Por exemplo, quando também a abertura do ano letivo, em cada escola sempre pautamos pela reposição ou plantio de mais árvores. Sendo vereador, representante deste município, diga-nos quais são os pontos fortes em matéria ambiental que distinguem e mostram que vocês são referência para os outros municípios. A nível da nossa idealidade, temos algum espaço, conforme, por exemplo, na escola onde nós nos encontramos, essas plantas foram plantadas aqui muito mais para isso. Nas nossas ruas também temos as acácias que plantamos para dar não só o brilho em si, a estética, mas também servem das sombras. Então, qualquer 10 em 10 metros encontramos, ou 5 em 5 metros encontramos uma planta, não só pelo brilho, pela beleza que traz, mas também serve como sombra, e etc. E também aquilo que nós chamamos da nossa respiração.
o nosso oxigênio provém das plantas também. E quais são os desafios em matéria ambiental que vocês têm como município para os próximos anos? Os desafios são enormes, continuar com esse trabalho, potenciar mais, educar as novas gerações que vão aparecendo para preservar essa parte. Ora, vejamos, se nós não passamos testemunho a outras gerações, vai ficar complicado. Ficaremos num sítio tão baldio, sem sequer uma planta, e isso fica mal para o próprio ecossistema também. Então, vamos reclamar sempre com queimadas, vamos reclamar sempre com calor, porque não chove, por causa de todas essas queimadas todas. Então, sempre temos tido uma educação, quer ao nível dos bairros, quando interagimos com as nossas populações, quando fizemos reuniões locais, fizemos a menção, olha, é muito importante termos a planta, é muito importante plantar. Há uma situação muito importante. Há um conselho que a nossa excelentíssima senhora Presidente sempre quando está nos fóruns, nas reuniões, quer com as lideranças dos bairros, quer como ao nível dos bairros onde nós vamos, sempre identificamos o seguinte: a nossa excelentíssima costuma dizer, meus secretários executivos dos bairros, será que lá nas vossas casas tem pelo menos um canteiro, tem pelo menos um espaço verde? Então sempre nos incentiva, pelo menos nos nossos quintais, por mais que seja pequeno possível o espaço, pelo menos colocar lá qualquer coisa, quer plantas que vão dar frutos para a nossa alimentação, como plantas que servem da nossa ornamentação, em diversos, sempre nos ajuda nesse sentido, sempre nos chama o puxão de orelha. Olha. Em jeito de fecho, Sr. Vereador, o município, o cidadão tem estado a contribuir neste processo, e qual conselho quer deixar a quem não está a contribuir para a preservação ambiental? Claramente, graças a Deus, o nosso município está sempre lado a lado conosco, acatam os conselhos e aderem ao plantio. Os desafios sempre vão continuar em potenciar mais. Se nós este ano dissemos a aposta de cada município plantar 2 plantas, então próximo ano vamos apostar em aumentar mais, porque nós queremos mais plantas. Estamos aqui na Escola Samora Machel, em Manjacase, uma escola que é referência em termos ambientais. A área verde dessa escola é de dar inveja, mas quem foi o arquiteto desta obra? Quem fez esta maravilha? Temos aqui o diretor, que eu prefiro chamar de engenheiro, que ele não vai aceitar esse nome, mas é engenheiro, que nos vai explicar exatamente como é que foi esta obra, esta arquitetura. Diz-nos, primeiro, onde é que estamos e por que é que nós temos este ar fresco e estas árvores todas nesse espaço? Estamos na Escola Secundária Samora Machel, em Manjacase, embaixo dessas acácias. São acácias produzidas mesmo pela escola, em coordenação alunos e pessoas de agropecuária e a própria direção da escola. Mas onde é que surge a ideia? Conta-nos um pouco a história à volta destas árvores, desta área verde que circunda toda a escola. Como é que surge esta ideia? A ideia surge quando nós viemos aqui, antes da inauguração, vimos que havia problemas da sombra. Então, logo nos primeiros dias após a inauguração, a ideia foi produzir mudas para termos plantar essas plantas de sombra. É o que aconteceu. E dito e feito, as crianças aderiram e produziram mudas com o apoio dos professores de agropecuária. E mais tarde conseguimos plantar essas árvores aqui, que hoje em dia já estão nesse tamanho. Quem esteve por detrás desta plantação de árvores? De onde é que começamos? Qual foi a primeira árvore, se é que se lembra? E qual o número exato, mais ou menos, de árvores que nós temos nesta escola? O número eu não posso fazer ideia, mas quem esteve em frente do plantio das próprias plantas, a árvore sou eu mesmo, e juntamente com as próprias crianças. A primeira acácia está daquele lado lá, e dando volta assim poderei mostrar qual foi a primeira acácia a ser plantada. E qual é a sensação de ter sido o arquiteto deste espaço tão lindo e tão verde? O que é que tem recebido de resposta das crianças e da comunidade em relação a este espaço? Muita gente tem dado louvores por enquanto, porque a obra é bonita, então qualquer visita que passa por aqui não deixa de elogiar, sempre tem elogiado e dando força para continuarmos com esse tipo de projetos. E que tipo de espécies nós temos aqui exatamente? Nós vemos que temos 2, pelo menos visivelmente 2 diferentes. Tem mais? São só acácias? Como é que se desenhou este projeto?
Temos a caça, essa caça amarela, também a caça vermelha. Mas do outro lado temos o pomar de fruteiras. E sabe dizer quais são essas frutas que nós temos lá? Para além das acácias que nós temos aqui, as frutas, quais são que estão lá? Temos mangueiras, laranjeiras, papaieiras e limoeiros. E as crianças têm participado deste plantio de árvores, cuidam das árvores, porque uma coisa é plantar e a outra é cuidar delas até elas crescerem. Elas participam nisso? Sim. Elas é que plantaram, elas que cuidam. Tanto na rega, assim como na poda. Mesmo para a questão de adubos, eles que metem. E os pais, como é que veem essa situação? E quando percebem que esta árvore foi plantada pelos filhos, qual é a sensação? E qual é a sensação do arquiteto também neste processo? Os encarregados ficam muito felizes. Quando chegamos, havia muita mata aqui no terreno. Os próprios pais encarregados vieram nos ajudar a desbravar a mata que andava por aqui. E mais tarde é que deixaram para as crianças. Por isso, quando passam daqui e vê isto, ficam muito felizes. Ficam de certeza muito felizes, mas para além desta felicidade, eles conseguem relacionar a vantagem de uma árvore dessas e o ambiente e a preservação de espécies, por exemplo? Claro, ultimamente todo mundo percebe que há necessidade desse tipo de plantas, que além da sombra, pelo menos dão a beleza e além da beleza evita questões de erosão. E é um problema muito sério, para além de, se forem as fruteiras, elas têm mais um elemento adicional, que nós vamos ter mais frutas, e as crianças compreendem isso, elas têm a consciência sobre esta necessidade de plantar árvores? Sim, tem a consciência. Além de que aderiram àquela ideia, uma criança, uma planta, então eles já sabem, desde o ensino primário a fazer isso, vem no ensino secundário a saber que tem que plantar. E elas levam esses recados, essa informação daqui da escola para casa, elas plantam as árvores lá, têm tido essa resposta por parte deles? Sim, dizem que tem pequenos pomares, mesmo pequenos jardins lá nas famílias. Um conselho que queira deixar a quem nos está a ver aqui, principalmente a parte da arquitetura para ter um espaço verde como este nas escolas. Está alguém a nos ver aí em casa, qual conselho quer dar? Apelar às outras escolas também a aderir a esse projeto. É um projeto bonito, além da beleza, vai dando sombra para as crianças. Além da beleza, vai dando sombra para as crianças. E as crianças participam neste processo. Não temos só um herói aqui que fez esta maravilha, mas temos as crianças que também contribuem para a manutenção dessas áreas verdes. É só repararem para o nosso espaço. É único, tem estar puro. E é a obra arquitetônica do engenheiro e de crianças dessa escola. Vem connosco construir a geração C. Até já! Como é que é estar numa escola com tantas árvores assim? Gosta dessa escola assim como está? Sim, eu gosto. Plantou alguma árvore aqui? Já participou de alguma atividade de limpeza na escola? Sim. Qual árvore plantou e como é que se sente tendo plantado uma árvore aqui na escola? Eu me sinto bem porque plantamos essas árvores, são bonitas. O alinhamento também, pela ajuda dos professores. Esteve a ajudar também o professor e o diretor a plantar algumas árvores lá no pomar. Qual foi a árvore que plantou? Tomate e cebola. E faz isso em casa também ou é só aqui na escola? Em casa também me ensinam com os encarregados. E estás feliz por fazer parte deste processo todo? Sim. Qual conselho quer deixar às outras crianças para plantarem árvores nas escolas também? Deixo esse conselho para os meus colegas para plantar porque nos ajuda muito. Eu gostei muito dessas árvores de acácias porque eu semeei uma delas. Já plantou alguma árvore na escola ou fora da escola? Tem alguma árvore sua aqui na escola? Aqui não, mas dos outros alunos, mas lá fora da escola já plantei, sim. Quais são as árvores que plantou fora da escola? Foi em casa, foi na praça, foi na rua? Onde é que plantou? Em casa. Qual foi a árvore que plantou? Mangueiras, tangerineiras e mais. Mas gosta de estar nesse espaço verde dessa escola? Acha que isto é bom ter nas escolas? Sim, é bom, porque aqui temos sombras. Quando há calor podemos sair das salas, viemos sentar aqui. E qual conselho deixa às outras escolas para elas serem exemplo também como o vosso? Como? Qual conselho deixa outros alunos em outras escolas para elas terem mesmo as escolas assim bonitas como a vossa? Podemos dar uma ajuda de também semear as plantas.
E como uma imagem vale mais do que 1001 palavras, nós estamos aqui na referência que nós falamos. O prémio de plantio de árvores foi ganho por esta escola. Mas quem melhor que eu para falar do prémio de plantio de árvores? A escola Dongani ganhou um prémio. Por que será que ganhou? Muito obrigado. Esta escola primária do 1º e 2º grau de Dingani ganhou de fato o 3º lugar a nível nacional na área da produção escolar. Como estão a ver as imagens, temos aqui o pomar. Através deste pomar que esta escola entrou no concurso a nível nacional e ganhou o 3º lugar, que para nós como distrito é uma grande referência, é um estímulo. A partir disto nós conseguimos ilustrar a toda a sociedade que, afinal de contas, é possível conciliar duas coisas importantes: a produção escolar e a preservação do meio ambiente. Qual é a vantagem, Sr. Vereador, de ter um pomar como este numa escola? A questão ambiental e a questão também da alimentação, pode fazer referência a isso? De fato, é uma importante, é uma referência de fato e que conciliamos as duas coisas. É uma vantagem múltipla. Primeiro, estamos a falar da questão da melhoria da dieta alimentar. Uma escola é o local onde nós encontramos crianças de diferentes famílias dentro de uma sociedade. Encontramos toda a sociedade. Com este exemplo, as crianças também saem daqui com esta cultura e disseminam dentro da sociedade a questão de arborização para a melhoria da dieta alimentar. Por um lado, temos também a arborização para a preservação do meio ambiente. Hoje em dia estamos a falar de mudanças climáticas e temos essa aposta de arborização como uma das medidas para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. A escola ganhou um prémio. Quem foi que participou neste processo de plantio de árvores? Estudantes, alunos, professores, todos? Como é que isto funcionou? É uma ação conjunta da escola, estamos a falar de todos os atores da escola, dos alunos e do corpo docente. E como é que tem sido a resposta por parte da comunidade à volta e principalmente dos participantes? Como é que eles se sentem vendo este pomar crescendo aqui na escola? É um orgulho, de fato, é um orgulho e também serve de exemplo para a própria sociedade. A partir deste pomar também há toda uma necessidade da própria comunidade servir disto como exemplo na família e a nível da própria sociedade. E tem reparado que as pessoas têm replicado isso nas suas casas? A comunidade à volta tem plantas, tem hortas, tem áreas verdes nos seus espaços próprios? Sim. A réplica é positiva, bastante positiva. Se passearmos por todos os bairros daqui do município, vamos ver em cada família, dentro do quintal, tem um pequeno espaço para a produção de hortas e tem também a parte da arborização. É um aspecto bastante positivo que tem mesmo surtido efeito dentro da própria sociedade. E quais são os passos agora que a escola quer seguir? Onde é que quer chegar? Já ganharam um prémio de 3º lugar a nível nacional. Onde é que pretendem chegar no próximo ano ou daqui a 5 anos? Naturalmente que seria a melhor escola. A aposta é procurar encontrar o 1º lugar e aumentar cada vez mais a sua área de produção. Sim, aumentar cada vez mais a sua área de produção e também, quiçá, também ter algumas famílias dentro da comunidade que sejam assistidas por esta escola também a disseminar esta prática. Um conselho que queira deixar a quem está a ver agora a televisão e queira ser referência também, não só de escola, mas de casa, de espaços ecológicos, espaços que preservam o ambiente? Seria de aconselhar a toda a comunidade, a toda a sociedade para seguir este exemplo. Hoje em dia reclamamos muito, afinal de contas, mudanças climáticas é uma realidade e uma das formas de mitigar é preservando o meio ambiente. Preservando o meio ambiente, produzindo hortas, arborizando e também cuidando do lixo. Temos que ter esta cultura de fato de preservar o meio ambiente, que é o bem social para todos e que também usemos tudo que a natureza nos oferece de uma forma sustentável. Muitas das vezes temos visto que quando as cidades elas crescem, temos a cultura de abater as árvores. Temos que substituir essas árvores que estamos a abater. Então era de aconselhar a toda a sociedade, a toda a comunidade moçambicana para abraçar esta causa da preservação do meio ambiente. Então convidamos a toda a sociedade, não só de Manjagazi, não só da escola de Dongani, mas de todo o mundo, do país no geral. Nós podemos ter essas árvores em casa, nós podemos ter um quintal verde se nós quisermos e estaremos a contribuir de forma positiva para a preservação ambiental. Quer construir a geração consciente, quer fazer parte dessa família que vai crescendo todos os dias,
Então venha conosco e participe deste processo, construindo a geração consciente. E encerramos a nossa expedição linda por Manjacase numa outra referência. Depois da Escola Samora Machel, que nós vimos que é uma escola ecológica, nós estamos aqui na Escola Primária de Dongane, que é também referência. Ela ganhou o 3º lugar do concurso do plantio nacional. Vejam só, e qualquer escola pode ser referência, mas esta que nós vemos aqui à nossa volta é o que nós chamamos de escola exemplo. Continuamos a construir a geração consciente, aí em casa, aqui em Dongane, em Gaza no geral, no Moçambique e em todo o mundo. Vamos construir a geração consciente? Vens conosco? Até a próxima! E a expedição ambiental da geração consciente chega a Xidenguele, mas chega especificamente à Lagoa Nhamba Vale. E como vem, esta lagoa enorme tem águas límpidas e muito atrativas para o turismo. Mas além disso, várias atividades acontecem aqui. A comunidade faz o uso desse espaço e nós vamos perceber exatamente para o quê. Muito além das imagens que nós vamos captar aqui, nós vamos conversar com algumas pessoas. E está aqui uma mamana entretida. O que é que estamos aqui a fazer exatamente? Qual o uso que faz desta lagoa? Estamos a lavar. E só costuma lavar todos os dias, uma vez a semana? Como é que funciona? Uma vez por semana, no sábado. E para além da lavagem, não costuma fazer mais nada aqui na lagoa? Gosta da lagoa? Estão a pescar homens. E a mamãe o que é que faz? Só lava, nunca vem aqui mergulhar? A água não é boa para si? Eu venho tomar banho, lavar. E como é vir aqui tomar banho, lavar nessa lagoa? Acha que a lagoa é importante para a comunidade? Sim, é importante. Por que ela é importante? É importante porque estamos a lavar aqui mesmo, pescar. E acha que as pessoas têm de cuidar desta lagoa? Por exemplo, quando as pessoas vêm aqui e deitam lixo na água, o que é que vocês fazem? Como é que vocês reagem? Estamos a limpar quando as pessoas estão a pôr sustado aqui. Estão a ver pessoas limparem. Há pessoas que vendem barcos para limparem. Essa água é boa. E já viu alguém da comunidade, as suas amigas, as crianças a deitarem lixo nesta lagoa? Ou não? Não costuma acontecer? Nunca vi, mas isso aí as pessoas fazem para vir limpar. Nunca vi, mas as pessoas fazem. Aquela coisa de limpar com barcos. E um conselho que quer deixar para as pessoas que usam esta lagoa ou que estão a ver agora a televisão? Como não vi bem? Quer deixar algum conselho para as pessoas que vêm aqui usar esta lagoa, para cuidarem da lagoa? E quem está a ver a televisão, por exemplo? Não percebi bem. Deixa um conselho para quem costuma vir aqui usar a lagoa e deitar lixo. Ou costuma estragar a lagoa. Quer deixar algum conselho? Nunca estragaram. Não tenho nenhum conselho.
E uma coisa que chamou muita atenção é a forma que se faz a lavagem da roupa. Para além do produto que se usa, nós temos aqui Omo, pelo que nós percebemos. Mas o pessoal leva a roupa e vai jogando para a água e vai indo pela lagoa fora. Podes nos explicar exatamente o que é que acontece? Porque é que vão até ao fundo e deitam a roupa para a água? Estamos a ir no fundo, porque aqui estamos a pôr o omo, primeiro omo, depois segundo omo, depois irmos tirar aquele omo lá à frente. E este omo onde é que vai depois de lavar? Deitam na lagoa? O que é que fazem com ele? Estamos a deitar lá fora, não estamos a deitar lá, porque queremos a nossa água estar limpa. Sim, estamos a levar aquela água, deitarmos lá longe, lá fora, lá no mato. Depois, aquela roupa que está limpa, irmos lá longe. Explica-nos passo a passo como é que fazem. Chegam aqui com a roupa e depois o que é que acontece? Quando estamos a sair em casa. Sim. Estamos a sair em casa com a nossa roupa, mantas, chegarmos aqui, lavarmos, depois levarmos aquela nossa roupa e irmos em casa. Quando chegam aqui com a bacia, tira a água, coloca na bacia, depois coloca o omo. Como aquela coisa que você me viu a fazer. Eu estou a levar aquela roupa, pôr na bacia, depois pôr um pouco de água, depois pôr o omo, se é sabão binco, pôr sabão binco, lavar, depois ir lá à frente e tirar aquele sabão. Mas a roupa quando vai lá para o fundo já está limpa, já não tem omo. Sim, já não tem. Sim, quando estamos a chegar ali onde está aquela criança ali, estamos a ir tirar aquele omo, já depois a roupa ficar limpa, depois levarmos, irmos estender lá fora, depois secar, depois pormos nas bacias, depois irmos embora para casa. E outra coisa que chamou a nossa atenção é que, para além da lavagem de roupa, usa-se este rio também para a pesca. E nós temos aqui algumas pessoas que fazem esta pesca. Mas olhem para o que temos aqui em termos de resultado de pesca. A retirada deste peixe, neste tamanho, é desta lagoa. Mas quem esteve aqui a pescar é o... Vai dizer o seu nome? Moisés Baptista. Moisés Batista, sempre costuma vir aqui fazer essa pesca? Quantas vezes por semana costuma vir cá? Sábado, domingo. E o peixe costuma ser deste tamanho ou tem maior? Já conseguiu outro maior ou este tamanho sempre pequenino? Sim, às vezes costumamos apanhar peixinho, às vezes apanhamos peixes grandes. E este peixinho já está pronto para ser comido ou acha que tem de esperar um pouquinho mais? Por que tirou este peixe pequenininho? É bom? Não. Ainda não está bem, mas assim que nós não vamos saber que é peixe grande ou é pequenino, só vai ver aí. Porque quando lança o anzol não sabe o que vai sair lá, mas depois devolvem para o mar ou levam. Este aqui é mais gostoso do que o mais grande, como é que achas? Levamos aqueles grandes, aquele muito pequenino devolvemos para crescer, havemos de apanhar ainda outro dia. E é fato, se nós repararmos, chegamos à conclusão que esta lagoa é importante para a comunidade. Várias atividades acontecem aqui. Por ser tão importante para a comunidade, nós queremos perceber exatamente qual o papel de algumas instâncias turísticas que estão aqui à volta para a preservação e conservação desse espaço muito importante para a comunidade. Nós vamos construir a geração consciente lá do outro lado do lago. Vamos perceber exatamente o papel de instâncias turísticas que estão aqui à volta. Convido a acompanhar e até já. Em meio a esta tranquilidade e calmaria, chegamos com a geração consciente e nós estamos num espaço especial aqui em Xidinguele. A preservação ambiental é característica desse espaço. A construção da geração consciente acontece aqui a cada momento e todos os dias. O reaproveitamento do lixo, a separação do lixo, áreas verdes e o lago preservado é característica deste lugar, é a identidade deste lugar. Então nós vamos conhecer um pouquinho do Lakeview. Para além disto, nós vamos falar um pouquinho à volta da preservação da lagoa com a comunidade local, as práticas que são feitas na lagoa e de que forma elas têm usado a lagoa e contribuído para a preservação desse espaço tão importante para a comunidade. Nós vamos construir a geração consciente consigo aqui, neste espaço especial que de certeza vai chamar a atenção de si. Mas além de tudo isso, nós temos mais surpresas para vocês. Quer construir a geração consciente? Fique aí conosco. Atento, até já.
Uma interessante técnica que é feita pelo Lake Views tem a ver com a compostagem ou reaproveitamento de jardim. Ou jardinagem, se nós quisermos chamar aquilo que sobra ao final, o que é que eles fazem? Mas temos alguém que é especialista nisso, vamos chamar de especialista porque ele é, e vai nos explicar exatamente como é que funciona este reaproveitamento de sobras de jardim. É pela primeira vez eu a ver, mas da maneira como eu sei, isto aqui quando se cava, quando se abre uma cova, primeiro tem que se pôr cinza, pôr folha de mafureira, pôr qualquer tipo de capim e depois fechar um pouco, pôr mais cinza, a levantar um pouco, pôr mais folha e capim. Assim sucessivamente, depois a terceira via é que se fecha, depois a continuar a pôr água. Durante 3 meses, quando se abre aquele estrume que funciona bem na machamba. Bom, nós estamos mesmo curiosos para perceber como é que é exatamente. Eu vou pedir para o papá voltar a dizer os passos. A relva é retirada do jardim, depois vem até aqui. Depois quais são os passos? Primeiro isto, depois aquilo, para nós percebermos e fazermos isso em casa também. Primeiro é cinza. Primeiro é cinza, depois põe relva. Ou continua a pôr relva e folha de mafureira. Depois de folha de mafureira, mais relva e põe mais cinza. Depois de cinza e fecha. A segunda via, põe mais relva, põe cinza, põe relva, folha de mafureira e continua a fechar. E não pode ser qualquer folha, tem de ser exatamente folha de mafureira, por quê? Qualquer capim, mas aquele capim que apodrece logo. E como é que nós vamos perceber que este capim apodrece logo? Porque todos nós queremos fazer isso em casa, que é reaproveitar a relva. Como é que nós vamos saber que este capim facilmente decompõe? Bem, é nossa tradição, posso vos mostrar, porque eu conheço o tipo de capim que é. Tem que ter um conhecimento sobre isso e técnicas para fazer isso, não é? Sim, tem. Mas vamos entender exatamente vendo este processo lá. E a seguir, por exemplo, o resultado disto, o que é que dá? Porque nos interessa saber. Vamos fazer isso tudo e no final vamos ter o quê? O resultado disto aqui, quando apodrecer aquilo aí, faz bom estrume. Mas daquela maneira que foi feito aí, antes da minha visão, acho que não foi feito bem. E se tivesse me avisado, talvez eu teria dado instrução para poder fazer bem, porque esta machamba aqui parece minha, mas não é minha, é machamba do patrão. Mas como tenho muito trabalho aqui, não me avisaram para fazer isso aqui. Mas na sua machamba, como é que costuma ser? Depois de organizar isto, colocar cinza, folhas, o capim, o resultado costuma ser estrume. E esse estrume usa para o quê na sua machamba? Nas saladas, couve, alho, cebola, bem na parte de coisa, de machamba de coisa. E não usa químico nenhum, é um estrume muito bom que produz muito bem aspecto. Sim, se faz muito bem esse estrume. E aconselha as pessoas a fazerem isso também em casa, nas suas machambas, a usarem este tipo de técnica? Sim. E por que acha que eles têm de usar? Para agora? Por que as pessoas têm de usar a mesma técnica? A papá quer aconselhar por que eles têm de usar. Acha que isto é muito bom? Vai produzir mais ou menos que outras técnicas que existem? Acho para usar mais, mas só que não tenho material para fazer muita coisa. Por isso aqui, só faço para a minha maneira para poder viver. Muito bem, muito obrigada, papá. Sim. Fui ensinado também por a gente de visão mundial. Nos deram a instrução disso e fizemos. Tem muita gente que está a fazer, mesmo parte de mandioca. Sabemos muita coisa para fazer. Mesmo hoje, na minha casa, estava a tirar mandioca para fazer outra produção, através desse estrume. Sim, e através desse estrume, não só o papá produz a mandioca, mas o Lake View tem uma plantação, um pomar, uma série de hortaliças que usam no próprio restaurante, que é feito a partir deste estrume, que se reproduz a partir deste estrume. Ou seja, nós temos um potencial em casa e não aproveitamos. Eu te convido a conhecer este espaço, esta horta e o pomar, à base deste tipo de estrume, orgânico e amigo do ambiente. Vem conosco.
Sobre instâncias turísticas que se preocupam com o ambiente, que preservam o ambiente, se calhar tenhamos algumas, mas nós temos bons exemplos. E sobre esses bons exemplos é que nós queremos falar. Nós temos o Lakeview. Temos uma vegetação enorme à volta, temos espaços verdes e muitas outras coisas interessantes para explorar. Mas claramente que eu não vou falar sobre isso porque eu não conheço exatamente o que acontece aqui. Nós temos alguém que vai falar em nome do Lakeview, que é o responsável por este espaço tão bonito. Então, este exemplo bom que é o Lakeview, fala-nos um pouco à volta deste desenho inicial, porque é que nós temos tanto espaço verde, tantas árvores neste espaço. Bom, o projeto está mesmo desenhado nesses moldes porque tentamos preservar o meio ambiente. Entendemos que o meio ambiente faz parte do nosso património. Somos uma instância turística e o meio ambiente contribui bastante para a melhoria de todo o cenário e faz com que o turista esteja mais à vontade, sinta-se mais à vontade em estar aqui no espaço verde, o ar puro. Então isso faz com que a gente tenha um grande sucesso. Reparamos também que para além desse espaço verde, deste ar puro que faz referência, nós temos outras potencialidades ambientais. E eu sei que o Lakeview faz outras atividades que preservam o meio ambiente. Pode fazer referência a essas atividades, estas coisas que acontecem só aqui para preservar o meio ambiente? Sim, temos várias atividades para preservar o meio ambiente. Os nossos funcionários estão sensibilizados em relação ao meio ambiente. Temos atividades caso a separação do lixo, temos a questão da relva que é cortada e das folhas que são recolhidas. Fazemos uma compostagem que serve de estrume para o próprio jardim e para a horta que nós temos aqui dentro do Lakeview. Estando justamente nesse espaço onde tem um lago mesmo ao lado, qual a importância deste lago, desta lagoa que tem para o Lakeview? Sem ela, de certeza, isto não seria a mesma coisa. Quer fazer referência a esta importância desse ecossistema tão importante? A lagoa é um ecossistema muito importante para o Lakeview, porque mesmo o nome diz, Lakeview é vista do lago. Então foi exatamente mesmo por causa dele que nós nos instalamos aqui. E temos estado a fazer um grande trabalho de forma de manutenção da orla do próprio lago. Temos estado a fazer um trabalho de preservação do próprio lago. Então ele faz parte do nosso património. Ele é tão importante para nós que sem ele nós não estaríamos aqui. Bom, para além de fazer parte deste manancial que é único do Lake, mas é importante também para toda a humanidade. Nós temos comunidades aqui à volta. Acha que elas têm contribuído para a manutenção desta lagoa ou não? O que acha que devia melhorar neste sentido? Pronto, temos a comunidade de facto precisa de ser sensibilizada. Temos estado a tentar fazer isso e eu acho que precisa-se de muito mais. A comunidade tem que perceber que o lago é uma mais-valia para todos, tanto para nós como para eles. É do lago que eles tiram água para beber, é do lago que eles pescam. Mas pronto, falta algumas, vou dizer aqui, educação ambiental, porque vemos a comunidade a lavar roupas no lago, a meter os bois no lago, a lavarem os carros no lago. Isso de alguma forma vai criar uma contaminação no lago que até pode nos prejudicar a nós próprios perante esse grande investimento. Em relação ao controle e à fiscalização da lagoa, como é que tem sido? Sendo este um ecossistema tão importante para o Lake, deve ser uma preocupação vossa. Como é que tem acontecido a fiscalização e o controle do lago? Pronto, temos tentado fazer uma fiscalização. Temos um barco que vamos, uma vez e outra, vamos ao lago e vamos vendo o que está acontecendo em volta do lago. Mas isso também as estruturas locais também têm que se envolver nesta fiscalização, nesta sensibilização da comunidade local, de forma que o lago seja preservado. O que é que acha que o Lakeview tem que outras não têm, principalmente em relação da questão ambiental? Lakeview tem muita coisa que as outras instâncias não têm. Lakeview, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, emprega cerca de 80 trabalhadores. E desses 80 trabalhadores, 90% são da comunidade local. Nós temos estado a treinar pessoas da comunidade local de forma a estarem pessoas
especialmente mães solteiras, que não tinham perspectiva de vida, estavam abandonadas. E aqui, se reparar, não há muita agricultura. Então esse foi o nosso maior foco, pegar as mães solteiras, treiná-las, e hoje elas têm capacidade para trabalhar em qualquer hotel. Portanto, isto é uma mais-valia que nós temos. E só uma espécie de provocação, nesta formação, nesta capacitação dos colaboradores, incluem alguns aspectos, alguns princípios ambientais para que eles possam ser conscientes? Sim. O aspecto ambiental está lá, o primeiro. Se reparar mesmo, dentro da nossa instância, não vai conseguir ver uma folha no chão. Portanto, eles estão sensibilizados a isso, que é muito importante preservar o ambiente. E justamente para criar consciência de quem está a ver lá de casa, algum conselho, alguma boa prática ambiental, algum bom exemplo que queira fazer referência para o telespectador que está aí em casa? Bom, um bom exemplo seria que o normal nós moçambicanos é arranjar um terreno e destruir todas as árvores que estão lá dentro do terreno para poder construir uma casa. É importante enquadrar também as árvores, a vegetação que se encontra nesses terrenos, de forma a enquadrar com a própria casa que vão construir, né? De forma que tenha uma sombra, tenha uma árvore de fruta. Isso é importante. Um recado e conselho em jeito de fecho. Todos temos que lutar pelo meio ambiente, é importante. Temos estado mesmo aqui a colaborar com a comunidade local, com as estruturas locais, na mobilização de algumas pessoas para fazer as limpezas. Temos estado a apoiar no transporte, na logística, de forma a fazer limpeza, porque não só ao longo do lago, também na orla marítima, em frente à praia, também temos estado a contribuir com isso. Pois com qual frequência essas campanhas vêm acontecendo? Que é um detalhe muito importante para nós. As campanhas acontecem de quando em quanto tempo? E quem são as pessoas que participam exatamente nessas campanhas de limpeza? As campanhas acontecem após a quadra festiva, após os fins de semana longos. A comunidade local tem estado a participar, as estruturas locais, os régulos têm estado a participar, e nós apoiamos também no transporte, na logística dessas pessoas.
dia que inicialmente estava muito quente e agora, como vem, está a chover, chegamos a Manjagaze e na Escola Samora Machel. É uma escola exemplo, que nós temos um pomar e temos uma área verde espetacular. E para construir a geração consciente, claramente que não íamos deixar de passar por este espaço, até como referência da própria província de Gaza e do município de Manjagaze. Eu convido-lhe a acompanhar uma série de entrevistas e ouvir exatamente essa experiência tão boa desta escola ecológica, vamos chamar assim, por causa da área verde e da preocupação ambiental. Vem conosco e acompanhe a entrevista. Até já! Estamos aqui com o vereador Hassane, que nos vai falar exatamente quais são as atividades que acontecem em Manjagaze a nível do ambiente. Nós, como município de Manjagaze, pautamos muito pelas jornadas de limpeza, pautamos muito pela preservação dos locais verdes, pautamos muito também por locais infantis onde temos a nossa criançada a brincar, tanto no meio da semana assim como no final de semana. No que tange às jornadas de limpeza, temos feito em vários sítios jornadas de limpeza, não só no dia de ambiente, mas sempre programamos atividades que visam a valorizar essa parte da limpeza. Temos participado nas jornadas de limpeza nos mercados, temos participado nos hospitais e em alguns outros pontos, outros locais públicos que qualquer um pensa e nós vamos lá. Temos feito limpeza em diversos sítios. Reparamos que Manjagaze é uma espécie de exemplo de limpeza e de espaços verdes. Qual é o segredo? O que é que o vereador, como representante deste município, tem estado a fazer efetivamente para que isto mantenha-se e permaneça deste estado? O segredo da dedicação toda que nós temos, não temos uma varinha mágica, é nos empenharmos para ver o bem-estar de todo o nosso município. O nosso município merece estar num sítio limpo. E se merece estar num sítio limpo, não só como município, eles também como município estão juntos conosco e trabalhamos em prol disso. Nós como município somos uma equipa pequena, mas junto com a nossa população toda, eles juntam-se a nós e colocamos tudo na linha, porque eles também gostam de espaços limpos e todos temos lá. Temos diversas atividades que nós fizemos, desde limpeza ao nível dos bairros, todos os locais possíveis, nas nossas escolas também, potenciamos esse fator de limpeza. Qual a frequência das limpezas, do plantio de árvores, por exemplo? De quanto em quanto tempo fazem limpezas e de quanto em quanto tempo as jornadas de plantio de árvores? Importa referenciar que nós, para além de responder essa questão do tratamento, vou muito mais para a parte de reposição das próprias plantas. Quando, por exemplo, os nossos concidadãos, quando abatem uma planta para, por exemplo, para a lenha, para carvão, sempre incentivamos que quando se abate uma árvore, plante 2 ou 3 para poderem preservar o meio ambiente e futuramente também poderão precisar para o mesmo serviço. Ora, vejamos, se abatemos uma planta hoje e não fizemos a sua reposição, isso já afeta o que é o meio ambiente. A nossa respiração também precisamos dessas plantas para a nossa saúde. Então sempre temos esse lema: abate uma planta, planta 2 ou 3 para conseguirmos ter amanhã. Quanto ao intervalo de plantio, sempre que se assinala o Dia do Ambiente, sempre temos esse tipo de jornadas de plantio das árvores. Por exemplo, quando também a abertura do ano letivo, em cada escola sempre pautamos pela reposição ou plantio de mais árvores. Sendo o vereador representante deste município, diga-nos quais são os pontos fortes em matéria ambiental que distinguem e mostram que vocês são referência para os outros municípios. A nível da nossa idealidade, temos algum espaço, conforme, por exemplo, na escola onde nós nos encontramos, essas plantas foram plantadas aqui muito mais para isso. Nas nossas ruas também temos as acácias que plantamos para dar não só o brilho em si, a estética, mas também servem das sombras. Então, qualquer 10 em 10 metros encontramos, ou 5 em 5 metros encontramos uma planta, não só pelo brilho, pela beleza que traz, mas também serve como sombra, e etc. E também aquilo que nós chamamos da nossa respiração.
o nosso oxigênio provém das plantas também. E quais são os desafios em matéria ambiental que vocês têm como município para os próximos anos? Os desafios são enormes, continuar com esse trabalho, potenciar mais, educar as novas gerações que vão aparecendo para preservar essa parte. Ora, vejamos, se nós não passamos testemunho a outras gerações, vai ficar complicado. Ficaremos num sítio tão baldio, sem sequer uma planta, e isso fica mal para o próprio ecossistema também. Então, vamos reclamar sempre com queimadas, vamos reclamar sempre com calor, porque não chove, por causa de todas essas queimadas todas. Então, sempre temos tido uma educação, quer ao nível dos bairros, quando interagimos com as nossas populações, quando fizemos reuniões locais, fizemos a menção, olha, é muito importante termos a planta, é muito importante plantar. Há uma situação muito importante. Há um conselho que a nossa excelentíssima senhora Presidente sempre quando está nos fóruns, nas reuniões, quer com as lideranças dos bairros, quer como ao nível dos bairros onde nós vamos, sempre intensificamos o seguinte: a nossa excelentíssima costuma dizer, meus secretários executivos dos bairros, será que lá nas vossas casas tem pelo menos um canteiro, tem pelo menos um espaço verde? Então sempre nos incentiva, pelo menos nos nossos quintais, por mais que seja pequeno possível o espaço, pelo menos colocar lá qualquer coisa, quer plantas que vão dar frutos para a nossa alimentação, como plantas que servem da nossa ornamentação, em diversos, sempre nos ajuda nesse sentido, sempre nos chama o puxão de orelha. Em jeito de fecho, Sr. Vereador, o município, o cidadão, tem estado a contribuir neste processo, e qual conselho quer deixar a quem não está a contribuir para a preservação ambiental? Claramente, graças a Deus, o nosso município está sempre lado a lado conosco, acatam os conselhos e aderem ao plantio. Os desafios sempre vão continuar em potenciar mais. Se nós este ano dizemos a aposta de cada município plantar 2 plantas, então próximo ano vamos apostar em aumentar mais, porque nós queremos mais plantas. Estamos aqui na Escola Samora Machel, em Manjacase, uma escola que é referência em termos ambientais. A área verde dessa escola é de dar inveja, mas quem foi o arquiteto desta obra? Quem fez esta maravilha? Temos aqui o diretor, que eu prefiro chamar de engenheiro, que ele não vai aceitar esse nome, mas é engenheiro, que nos vai explicar exatamente como é que foi esta obra, esta arquitetura. Diz-nos, primeiro, onde é que estamos e por que é que nós temos este ar fresco e estas árvores todas nesse espaço? Estamos na Escola Secundária Samora Machel, em Manjacase. Embaixo dessas acácias, são acácias produzidas mesmo pela escola, em coordenação alunos e professores de agropecuária e a própria direção da escola. Mas onde é que surge a ideia? Conta-nos um pouco a história à volta destas árvores, desta área verde que circunda toda a escola. Como é que surge esta ideia? A ideia surge quando nós viemos aqui, antes da inauguração, vimos que havia problemas da sombra. Então, logo nos primeiros dias após a inauguração, a ideia foi produzir mudas para termos plantar essas plantas de sombra. É o que aconteceu. E dito e feito, as crianças aderiram e produziram mudas com o apoio dos professores de agropecuária. E mais tarde conseguimos plantar essas árvores aqui, que hoje em dia já estão nesse tamanho. Quem esteve por detrás desta plantação de árvores? De onde é que começamos? Qual foi a primeira árvore, se é que se lembra? E qual o número exato, mais ou menos, de árvores que nós temos nesta escola? O número eu não posso fazer ideia, mas quem esteve em frente do plantio das próprias plantas, árvores sou eu mesmo, e juntamente com as próprias crianças. A primeira acácia está daquele lado lá, que dando volta assim poderei mostrar qual foi a primeira acácia a ser plantada. E qual é a sensação de ter sido o arquiteto deste espaço tão lindo e tão verde? O que é que tem recebido de resposta das crianças e da comunidade em relação a este espaço? Muita gente tem dado louvores por enquanto, porque a obra é bonita, então qualquer visita que passa por aqui não deixa de elogiar, sempre tem elogiado e dando força para continuarmos com esse tipo de projeto. E que tipo de espécies nós temos aqui exatamente? Nós vemos que temos 2, pelo menos visivelmente 2 diferentes. Tem mais? São só acácias? Como é que se desenhou este projeto?
Temos a caça, essa caça amarela, também a caça vermelha. Mas do outro lado temos o pomar de fruteiras. E sabe dizer quais são essas frutas que nós temos lá? Para além das acácias que nós temos aqui, as frutas, quais são que estão lá? Temos mangueiras, laranjeiras, papaieiras e limoeiros. E as crianças têm participado deste plantio de árvores, cuidam das árvores, porque uma coisa é plantar e a outra é cuidar delas até elas crescerem. Elas participam nisso? Sim. Elas é que plantaram, eles que cuidam, tanto na rega assim como na poda. Mesmo para a questão de adubos, eles que metem. E os pais, como é que veem essa situação? E quando percebem que esta árvore foi plantada pelos filhos, qual é a sensação? E qual é a sensação do arquiteto também neste processo? Os encarregados ficam muito felizes. Quando chegamos, havia muita mata aqui no terreno. Os próprios pais encarregados vieram nos ajudar a desbravar a mata que andava por aqui. E mais tarde é que deixaram para as crianças. Por isso, quando passam daqui e vê isto, ficam muito felizes. Ficam de certeza muito felizes, mas para além desta felicidade, eles conseguem relacionar a vantagem de uma árvore dessas e o ambiente e a preservação de espécies, por exemplo? Claro, ultimamente todo mundo percebe que há necessidade desse tipo de plantas, porque além da sombra, pelo menos dão a beleza e além da beleza evita questões de erosão. E é um problema muito sério, para além de, se forem as fruteiras, elas têm mais um elemento adicional, que nós vamos ter mais frutas, e as crianças compreendem isso, elas têm a consciência sobre esta necessidade de plantar árvores? Sim, tem a consciência. Além de que aderiram àquela ideia, uma criança, uma planta, então eles já sabem, desde o ensino primário a fazer isso, vem no ensino secundário a saber que tem que plantar. E elas levam esses recados, essa informação daqui da escola para casa, elas plantam as árvores lá, têm tido essa resposta por parte deles? Sim, dizem que tem pequenos pomares, mesmo pequenos jardins lá nas famílias. Um conselho que queira deixar a quem nos está a ver aqui, principalmente a parte da arquitetura para ter um espaço verde como este nas escolas. Está alguém a nos ver aí em casa? Qual conselho quer dar? Apelar às outras escolas também a aderir a esse projeto. É um projeto bonito, além da beleza, vai dando sombra para as crianças. Além da beleza, vai dando sombra para as crianças. E as crianças participam neste processo. Não temos só um herói aqui que fez esta maravilha, mas temos as crianças que também contribuem para a manutenção dessas áreas verdes. É só repararem para o nosso espaço. É único, tem estar puro. E é obra arquitetônica do engenheiro e de crianças dessa escola. Vem connosco construir a geração C. Até já! Como é que é estar numa escola com tantas árvores assim? Gosta dessa escola assim como está? Sim, eu gosto. Plantou alguma árvore aqui? Já participou de alguma atividade de limpeza na escola? Sim. Qual árvore plantou e como é que se sente tendo plantado uma árvore aqui na escola? Eu me sinto bem porque plantamos essas árvores, são bonitas. O alinhamento também, pela ajuda dos professores. Esteve a ajudar também o professor e o diretor a plantar algumas árvores lá no pomar. Qual foi a árvore que plantou? Tomate e cebola. E faz isso em casa também ou é só aqui na escola? Em casa também me ensinam com os encarregados. E estás feliz por fazer parte deste processo todo? Sim. Qual conselho quer deixar às outras crianças para plantarem árvores nas escolas também? Deixo esse conselho para os meus colegas para plantar porque nos ajuda muito. Eu gostei muito dessas árvores de acácias porque eu semei uma delas. Já plantou alguma árvore na escola ou fora da escola? Tem alguma árvore sua aqui na escola? Aqui não, mas dos outros alunos, mas lá fora da escola já plantei, sim. Quais são as árvores que plantou fora da escola? Foi em casa, foi na praça, foi na rua? Onde é que plantou? Em casa. Qual foi a árvore que plantou? Mangueiras, tangerineiras e mais. Mas gosta de estar nesse espaço verde dessa escola? Acha que isto é bom ter nas escolas? Sim, é bom, porque aqui temos sombras. Quando há calor podemos sair das salas, viemos sentar aqui. E qual conselho deixa às outras escolas para elas serem exemplo também como o vosso? Como? Qual conselho deixa outros alunos em outras escolas para elas terem mesmo as escolas assim bonitas como a vossa? Podemos dar uma ajuda de também semear as plantas.
E como uma imagem vale mais do que 1001 palavra, nós estamos aqui na referência que nós falamos. O prêmio de plantio de árvores foi ganho por esta escola. Mas quem melhor que eu para falar do prêmio de plantio de árvores? A escola Dongani ganhou um prêmio. Por que será que ganhou? Muito obrigado. Esta escola primária do 1º e 2º grau de Dingani ganhou de fato o 3º lugar a nível nacional na área da produção escolar. Como estão a ver as imagens, temos aqui o pomar. Através deste pomar que esta escola entrou no concurso a nível nacional e ganhou o 3º lugar, que para nós como distrito é uma grande referência, é um estímulo. A partir disto nós conseguimos ilustrar a toda a sociedade que, afinal de contas, é possível conciliar duas coisas importantes: a produção escolar e a preservação do meio ambiente. Qual é a vantagem, Sr. Vereador, de ter um pomar como este numa escola? A questão ambiental e a questão também da alimentação, pode fazer referência a isso? De fato, é uma importante, é uma referência de fato e que conciliamos as duas coisas. É uma vantagem múltipla. Primeiro, estamos a falar da questão da melhoria da dieta alimentar. Uma escola é o local onde nós encontramos crianças de diferentes famílias dentro de uma sociedade. Encontramos toda a sociedade. Com este exemplo, as crianças também saem daqui com esta cultura e disseminam dentro da sociedade a questão de arborização para a melhoria da dieta alimentar. Por um lado, temos também a arborização para a preservação do meio ambiente. Hoje em dia estamos a falar de mudanças climáticas e temos essa aposta de arborização como uma das medidas para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. A escola ganhou um prêmio. Quem foi que participou neste processo de plantio de árvores? Estudantes, alunos, professores, todos? Como é que isto funcionou? É uma ação conjunta da escola, estamos a falar de todos os atores da escola, dos alunos e do corpo docente. E como é que tem sido a resposta por parte da comunidade à volta e principalmente dos participantes? Como é que eles se sentem vendo este pomar crescendo aqui na escola? É um orgulho, de fato, é um orgulho e também serve de exemplo para a própria sociedade. A partir deste pomar também há toda uma necessidade da própria comunidade servir disto como exemplo na família e a nível da própria sociedade. E tem reparado que as pessoas têm replicado isso nas suas casas? A comunidade à volta tem plantas, tem hortas, tem áreas verdes nos seus espaços próprios? Sim. A réplica é positiva, bastante positiva. Se passearmos por todos os bairros daqui do município, vamos ver em cada família, dentro do quintal, tem um pequeno espaço para a produção de hortas e tem também a parte da arborização. É um aspecto bastante positivo que tem mesmo surtido efeito dentro da própria sociedade. E quais são os passos agora que a escola quer seguir? Onde é que quer chegar? Já ganharam um prêmio de 3º lugar a nível nacional. Onde é que pretendem chegar no próximo ano ou daqui a 5 anos? Naturalmente que seria a melhor escola. A aposta é procurar encontrar o 1º lugar e aumentar cada vez mais a sua área de produção. Sim, aumentar cada vez mais a sua área de produção e também, quiçá, também ter algumas famílias dentro da comunidade que sejam assistidas por esta escola também a disseminar esta prática. Um conselho que queira deixar a quem está a ver agora a televisão e queira ser referência também, não só de escola, mas de casa, de espaços ecológicos, espaços que preservam o ambiente? Seria de aconselhar a toda a comunidade, a toda a sociedade para seguir este exemplo. Hoje em dia reclamamos muito, afinal de contas, mudanças climáticas é uma realidade e uma das formas de mitigar é preservando o meio ambiente. Preservando o meio ambiente, produzindo hortas, arborizando e também cuidando do lixo. Temos que ter esta cultura de fato de preservar o meio ambiente, que é o bem social para todos e que também usemos tudo que a natureza nos oferece de uma forma sustentável. Muitas das vezes temos visto que quando as cidades elas crescem, temos a cultura de abater as árvores. Temos que substituir essas árvores que estamos a abater. Então era de aconselhar a toda a sociedade, a toda a comunidade moçambicana para abraçar esta causa da preservação do meio ambiente. Então convidamos a toda a sociedade, não só de Manjacase, não só da escola de Dongani, mas de todo o mundo, do país no geral. Nós podemos ter essas árvores em casa, nós podemos ter um quintal verde se nós quisermos e estaremos a contribuir de forma positiva para a preservação ambiental. Quer construir a geração consciente, quer fazer parte dessa família que vai crescendo todos os dias,
Então venha conosco e participe deste processo, construindo a geração consciente. E encerramos a nossa expedição linda por Manjacase numa outra referência. Depois da Escola Samora Machel, que nós vimos que é uma escola ecológica, nós estamos aqui na Escola Primária de Dongane, que é também referência. Ela ganhou o 3º lugar do concurso do Plantio Nacional. Vejam só, e qualquer escola pode ser referência, mas esta que nós vemos aqui à nossa volta é o que nós chamamos de escola exemplo. Continuamos a construir a geração consciente, aí em casa, aqui em Dongane, em Gaza no geral, no Moçambique e em todo o mundo. Vamos construir a geração consciente? Vens conosco? Até a próxima! E a expedição ambiental da geração consciente chega a Chidenguele, mas chega especificamente à Lagoa Nhamba Vale. E como vem, esta lagoa enorme tem águas límpidas e muito atrativas para o turismo. Mas além disso, várias atividades acontecem aqui. A comunidade faz o uso desse espaço e nós vamos perceber exatamente para o quê. Muito além das imagens que nós vamos captar aqui, nós vamos conversar com algumas pessoas. Está aqui uma mamana entretida. O que é que estamos aqui a fazer exatamente? Qual o uso que faz desta lagoa? Estamos a lavar. E só costuma lavar todos os dias, uma vez a semana? Como é que funciona? Uma vez por semana, no sábado. E para além da lavagem, não costuma fazer mais nada aqui na lagoa? Gosta da lagoa? Estão a pescar homens. E a mamãe o que é que faz? Só lava, nunca vem aqui mergulhar? A água não é boa para si? Eu venho tomar banho, lavar. E como é vir aqui tomar banho, lavar nessa lagoa? Acha que a lagoa é importante para a comunidade? Sim, é importante. Por que ela é importante? É importante porque estamos a lavar aqui mesmo, pescar. E acha que as pessoas têm de cuidar desta lagoa? Por exemplo, quando as pessoas vêm aqui e deitam lixo na água, o que é que vocês fazem? Como é que vocês reagem? Estamos a limpar quando as pessoas estão a pôr sustado aqui. Estão a ver pessoas limparem. Há pessoas que vendem barros para limparem. Essa água é boa. E já viu alguém da comunidade, as suas amigas, as crianças a deitarem lixo nesta lagoa ou não? Não costuma acontecer? Nunca vi, mas isso aí as pessoas fazem para vir limpar. Nunca vi, mas as pessoas fazem. Aquela coisa de limpar com barros. E um conselho que quer deixar para as pessoas que usam esta lagoa ou que estão a ver agora a televisão? Como não vi bem? Quer deixar algum conselho para as pessoas que vêm aqui usar esta lagoa, para cuidarem da lagoa e quem está a ver a televisão, por exemplo? Não percebi bem. Deixa um conselho para quem costuma vir aqui usar a lagoa e deita lixo ou costuma estragar a lagoa. Quer deixar algum conselho? Nunca estragaram. Não tenho nenhum conselho.
E uma coisa que chamou muita atenção é a forma que se faz a lavagem da roupa. Para além do produto que se usa, nós temos aqui Omo, pelo que nós percebemos. Mas o pessoal leva a roupa e vai jogando para a água e vai indo pela lagoa fora. Podes nos explicar exatamente o que é que acontece? Porque é que vão até ao fundo e deitam a roupa para a água? Estamos a ir no fundo, porque aqui estamos a pôr o Omo, primeiro Omo, depois segundo Omo, depois irmos tirar aquele Omo lá à frente. E este Omo onde é que vai depois de lavar? Deitam na lagoa? O que é que fazem com ele? Estamos a deitar lá fora, não estamos a deitar lá, porque queremos a nossa água estar limpa. Sim, estamos a levar aquela água, deitarmos lá longe, lá fora, lá no mato. Depois, aquela roupa que está limpa, irmos lá longe. Explica-nos passo a passo como é que fazem. Chegam aqui com a roupa e depois o que é que acontece? Quando estamos a sair em casa. Estamos a sair em casa com a nossa roupa, mantas, chegarmos aqui, lavarmos, depois levarmos aquela nossa roupa e irmos em casa. Quando chegam aqui com a bacia, tira a água, coloca na bacia, depois coloca o Omo. Como aquela coisa que você me viu a fazer. Eu estou a levar aquela roupa, pôr na bacia, depois pôr um pouco de água, depois pôr o Omo, se é sabão bingo, pôr sabão bingo, lavar, depois ir lá à frente e tirar aquele sabão. Mas a roupa quando vai lá para o fundo já está limpa, já não tem Omo. Sim, já não tem. Sim, quando estamos a chegar ali onde está aquela criança ali, estamos a ir tirar aquele Omo, já depois a roupa ficar limpa, depois levarmos, irmos estender lá fora, depois secar, depois pormos nas bacias, depois irmos embora para casa. E outra coisa que chamou a nossa atenção é que, para além da lavagem de roupa, usa-se este rio também para a pesca. E nós temos aqui algumas pessoas que fazem esta pesca. Mas olhem para o que temos aqui em termos de resultado de pesca. A retirada deste peixe, neste tamanho, é desta lagoa. Mas quem esteve aqui a pescar é o... Vai dizer o seu nome? Moisés Baptista. Moisés Batista, sempre costuma vir aqui fazer essa pesca? Quantas vezes por semana costuma vir cá? Sábado, domingo. E o peixe costuma ser deste tamanho ou tem maior? Já conseguiu outro maior ou este tamanho sempre pequenino? Sim, às vezes costumamos apanhar peixinho, às vezes apanhamos peixes grandes. E este peixinho já está pronto para ser comido ou acha que tem de esperar um pouquinho mais? Por que tirou este peixe pequenininho? É bom? Não. Ainda não está bem, mas assim que nós não vamos saber que é peixe grande ou é pequenino, só vai ver aí. Porque quando lança o anzol não sabe o que vai sair lá, mas depois devolvem para o mar ou levam. Este aqui é mais gostoso do que o mais grande, como é que achas? Levamos aqueles grandes, aquele muito pequenino devolvemos para crescer, havemos de apanhar ainda outro dia. E é fato, se nós repararmos, chegamos à conclusão que esta lagoa é importante para a comunidade. Várias atividades acontecem aqui. Por ser tão importante para a comunidade, nós queremos perceber exatamente qual o papel de algumas instâncias turísticas que estão aqui à volta para a preservação e conservação desse espaço muito importante para a comunidade. Nós vamos construir a geração consciente lá do outro lado do lago. Vamos perceber exatamente o papel de instâncias turísticas que estão aqui à volta. Convido a acompanhar e até já. Em meio a esta tranquilidade e calmaria, chegamos com a geração consciente e nós estamos num espaço especial aqui em Xidinguele. A preservação ambiental é característica desse espaço. A construção da geração consciente acontece aqui a cada momento e todos os dias. O reaproveitamento do lixo, a separação do lixo, áreas verdes e o lago preservado é característica deste lugar, é a identidade deste lugar. Então nós vamos conhecer um pouquinho do Lakeview. Para além disto, nós vamos falar um pouquinho à volta da preservação da lagoa com a comunidade local, as práticas que são feitas na lagoa e de que forma elas têm usado a lagoa e contribuído para a preservação desse espaço tão importante para a comunidade. Nós vamos construir a geração consciente consigo aqui, neste espaço especial que de certeza vai chamar a atenção de si. Mas além de tudo isso, nós temos mais surpresas para vocês. Quer construir a geração consciente? Fique aí conosco. Atento, até já.
interessante técnica que é feita pelo Lakeviews tem a ver com a compostagem ou reaproveitamento de jardim. Ou jardinagem, se nós quisermos chamar aquilo que sobra ao final, o que é que eles fazem. Mas temos alguém que é especialista nisso, vamos chamar de especialista porque ele é, e vai nos explicar exatamente como é que funciona este reaproveitamento de sobras de jardim. É pela primeira vez eu a ver, mas da maneira como eu sei, isto aqui quando se cava, quando se abre uma cova, primeiro tem que se pôr cinza, pôr folha de mafureira, pôr qualquer tipo de capim e depois fechar um pouco, pôr mais cinza, a levantar um pouco, pôr mais folha e capim. Assim sucessivamente, depois a terceira via é que se fecha, depois a continuar a pôr água durante 3 meses, e quando se abre aquele estrume que funciona bem na machamba. Bom, nós estamos mesmo curiosos para perceber como é que é exatamente. Eu vou pedir para o papá voltar a dizer os passos. A relva é retirada do jardim, depois vem até aqui. Depois quais são os passos? Primeiro isto, depois aquilo, para nós percebermos e fazermos isso em casa também. Primeiro é cinza. Primeiro é cinza, depois põe relva. Continua a pôr relva e folha de mafureira. Depois de folha de mafureira, mais relva e põe mais cinza. Depois de cinza e fecha. A segunda via, põe mais relva, põe cinza, põe relva, folha de mafureira e continua a fechar. E não pode ser qualquer folha, tem de ser exatamente folha de mafureira, por quê? Qualquer capim, mas aquele capim que apodrece logo. E como é que nós vamos perceber que este capim apodrece logo? Porque todos nós queremos fazer isso em casa, que é reaproveitar a relva. Como é que nós vamos saber que este capim facilmente decompõe? Bem, em nossa tradição, posso vos mostrar, porque eu conheço o tipo de capim que é. Tem de ter um conhecimento sobre isso e técnicas para fazer isso, né? Sim, tem. Mas vamos entender exatamente vendo este processo lá. E a seguir, por exemplo, o resultado disto. O que é que dá? Porque nos interessa saber. Vamos fazer isso tudo e no final vamos ter o quê? O resultado disto aqui, quando apodrecer aquilo aí, faz bom estrume. Mas daquela maneira que foi feito aí, antes da minha visão, acho que não foi feito bem. E se tivesse me avisado, talvez eu teria dado instrução para poder fazer bem, porque esta machamba aqui parece minha, mas não é minha, é machamba do patrão. Mas como tenho muito trabalho aqui, não me avisaram para fazer isso aqui. Mas na sua machamba, como é que costuma ser? Depois de organizar isto, colocar cinza, folhas, o capim, o resultado costuma ser estrume. E esse estrume usa para o quê na sua machamba? Nas saladas, couve, alho, cebola, bem na parte de coisa, de machamba de coisa. E não usa químico nenhum, é um estrume muito bom que produz muito bem as espécies. Sim, se faz muito bem esse estrume. E aconselha as pessoas a fazerem isso também em casa, nas suas machambas, a usarem este tipo de técnica? Sim. E por que acha que eles têm de usar? Para agora? Por que as pessoas têm de usar a mesma técnica? A papai quer aconselhar por que eles têm de usar. Acha que isto é muito bom? Vai produzir mais ou menos que outras técnicas que existem? Acho para usar mais, mas só que não tenho material para fazer muita coisa. Por isso aqui, só faço para a minha maneira para poder viver. Muito bem, muito obrigada, papai. Sim. Fui ensinado também por a gente de visão mundial. Nos deram a instrução disso e fizemos. Tem muita gente que está a fazer, mesmo parte de mandioca. Sabemos muita coisa para fazer. Mesmo hoje, na minha casa, estava a tirar mandioca para fazer outra produção, através desse estrume. Sim, e através desse estrume, não só o papá produz a mandioca, mas o Lakeview tem uma plantação, um pomar, uma série de hortaliças que usam no próprio restaurante, que é feito a partir deste estrume, que se reproduz a partir deste estrume. Ou seja, nós temos um potencial em casa e não aproveitamos. Eu te convido a conhecer este espaço, esta horta e o pomar, à base deste tipo de estrume, orgânico e amigo do ambiente. Vem conosco.
Sobre estâncias turísticas que se preocupam com o ambiente, que preservam o ambiente, se calhar tenhamos algumas, mas nós temos bons exemplos. E sobre esses bons exemplos é que nós queremos falar. Nós temos o Lakeview. Temos uma vegetação enorme à volta, temos espaços verdes e muitas outras coisas interessantes para explorar. Mas claramente que eu não vou falar sobre isso porque eu não conheço exatamente o que acontece aqui. Nós temos alguém que vai falar em nome do Lakeview, que é o responsável por este espaço tão bonito. Então, este exemplo bom que é o Lakeview, fala-nos um pouco à volta deste desenho inicial, porque aqui nós temos tanto espaço verde, tantas árvores neste espaço. Bom, o projeto está mesmo desenhado nesses moldes porque tentamos preservar o meio ambiente. Entendemos que o meio ambiente faz parte do nosso património. Somos uma instância turística e o meio ambiente contribui bastante para a melhoria de todo o cenário e faz com que o turista esteja mais à vontade, sinta-se mais à vontade em estar aqui no espaço verde, o ar puro. Então isso faz com que a gente tenha um grande sucesso. Reparamos também que para além desse espaço verde, deste ar puro que faz referência, nós temos outras potencialidades ambientais. E eu sei que o Lakeview faz outras atividades que preservam o meio ambiente. Pode fazer referência a essas atividades, estas coisas que acontecem só aqui para preservar o meio ambiente? Sim, temos várias atividades para preservar o meio ambiente. Os nossos funcionários estão sensibilizados em relação ao meio ambiente. Temos atividades, caso a separação do lixo, temos a questão da relva que é cortada e das folhas que são recolhidas. Fazemos uma compostagem que serve de estrume para o próprio jardim e para a horta que nós temos aqui dentro do Lakeview. Estando justamente nesse espaço onde tem um lago mesmo ao lado, qual a importância deste lago, desta lagoa que tem para o Lakeview? Sem ela, de certeza, isto não seria a mesma coisa. Quer fazer referência a esta importância desse ecossistema tão importante? A lagoa é um ecossistema muito importante para o Lakeview, porque mesmo o nome diz, Lakeview é vista do lago. Então foi exatamente mesmo por causa dele que nós nos instalamos aqui. E temos estado a fazer um grande trabalho de forma de manutenção da orla do próprio lago. Temos estado a fazer um trabalho de preservação do próprio lago. Então ele faz parte do nosso património. Ele é tão importante para nós que sem ele nós não estaríamos aqui. Bom, para além de fazer parte deste manancial que é único do Lake, mas é importante também para toda a humanidade. Nós temos comunidades aqui à volta. Acha que elas têm contribuído para a manutenção desta lagoa ou não? O que acha que devia melhorar neste sentido? Pronto, temos a comunidade de facto precisa de ser sensibilizada. Temos estado a tentar fazer isso e eu acho que precisa de muito mais. A comunidade tem que perceber que o lago é uma mais-valia para todos, tanto para nós como para eles. É do lago que eles tiram água para beber, é do lago que eles pescam. Mas pronto, falta algumas, vou dizer aqui, educação ambiental, porque vemos a comunidade a lavar roupas no lago, a meter os bois no lago, a lavarem os carros no lago. Isso de alguma forma vai criar uma contaminação no lago que até pode nos prejudicar a nós próprios durante esse grande investimento. Em relação ao controle e à fiscalização da lagoa, como é que tem sido? Sendo este um ecossistema tão importante para o Lake, deve ser uma preocupação vossa. Como é que tem acontecido a fiscalização e o controle do lago? Pronto, temos tentado fazer uma fiscalização. Temos um barco que vamos, uma vez e outra, vamos ao lago e vamos vendo o que está acontecendo em volta do lago. Mas isso também as estruturas locais também têm que se envolver nesta fiscalização, nesta sensibilização da comunidade local, de forma que o lago seja preservado. O que é que acha que o Lakeview tem que outras não têm, principalmente em relação da questão ambiental? Lakeview tem muita coisa que as outras instâncias não têm. Lakeview, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, emprega cerca de 80 trabalhadores. E desses 80 trabalhadores, 90% são da comunidade local. Nós temos estado a treinar pessoas da comunidade local de forma a estarem pessoas
especialmente mães solteiras, que não tinham perspectiva de vida, estavam abandonadas. E aqui, se reparar, não há muita agricultura. Então esse foi o nosso maior foco, pegar as mães solteiras, treiná-las, e hoje elas têm capacidade para trabalhar em qualquer hotel. Portanto, isto é uma mais-valia que nós temos. E só uma espécie de provocação, nesta formação, nesta capacitação dos colaboradores, incluem alguns aspectos, alguns princípios ambientais para que eles possam ser conscientes? Sim. O aspecto ambiental está lá, é o primeiro. Se reparar mesmo, dentro da nossa instância, não vai conseguir ver uma folha no chão. Portanto, eles estão sensibilizados a isso, que é muito importante preservar o ambiente. E justamente para criar consciência de quem está a ver lá de casa, algum conselho, alguma boa prática ambiental, algum bom exemplo que queira fazer referência para o telespectador que está em casa? Bom, um bom exemplo seria que o normal nós moçambicanos é arranjar um terreno e destruir todas as árvores que estão lá dentro do terreno para poder construir uma casa. É importante enquadrar também as árvores, a vegetação que se encontra nesses terrenos, de forma a enquadrar com a própria casa que vão construir, né? De forma que tenha uma sombra, tenha uma árvore de fruta. Isso é importante. Um recado e conselho em jeito de fecho. Todos temos que lutar pelo meio ambiente, é importante. Temos estado mesmo aqui a colaborar com a comunidade local, com as estruturas locais, na mobilização de algumas pessoas para fazer as limpezas. Temos estado a apoiar no transporte, na logística, de forma a fazer limpeza, porque não só ao longo do lago, também na orla marítima, em frente à praia, também temos estado a contribuir com isso. Pois com qual frequência essas campanhas vêm acontecendo? Que é um detalhe muito importante para nós. As campanhas acontecem de quando em quanto tempo? E quem são as pessoas que participam exatamente nessas campanhas de limpeza? As campanhas acontecem após a quadra festiva, após os fins de semana longos. A comunidade local tem estado a participar, as estruturas locais, os régulos têm estado a participar, e nós apoiamos também no transporte, na logística dessas pessoas.